Olá, Luísa, tudo jóia? conseguindo me ouvir bem? Tudo bem. Muito bem. Boa noite, tudo bem? Como é que estão as coisas? Boa noite, tudo ótimo. Graças a Deus, trabalhando bastante, ansiosa por essa live, conversar com vocês. Eu também estava ansioso. Para quem não é acostumado a fazer, a gente fica ansioso, né? É verdade. Foi dia de trabalho hoje aí no cowork. Eu vou perguntar sobre ele hoje, viu? Foi ótimo. Não, eu amo trabalhar aqui, minha equipe é maravilhosa, as pessoas que trabalham aqui são incríveis, é um alto astral. Todo santo dia, a gente vem pra cá sempre feliz. Se apresenta para o pessoal um pouquinho. Daqui a pouco a gente começa aí no assunto da live, né? Fala um pouquinho do teu escritório, um pouquinho de você também. Bom, meu nome é Luísa Solano, para quem ainda não conhece. Hoje eu estou liderando a equipe do ArcSense, do escritório ArcSense Arquitetura. Sou formada há 2 anos e meio pela UNB e tenho meu escritório fundado há mais ou menos um ano e meio, quase dois. E hoje a gente está sediada aqui no Acaso Coworking, acho que não tem a logomarca aqui atrás, se eu mostrar para vocês, que é um dos espaços que a gente já criou, um dos projetos que nós fizemos, e que é um baita de um cartão postal para gente. Eu sou extremamente honrada de poder estar aqui hoje. E é um espaço super legal e ele transpira exatamente o que a gente vê como um bom projeto, um bom espaço de trabalho para a gente. Então, assim, é um aprendizado diário, né? A gente vê os nossos erros, a gente enaltece os nossos acertos. Então, a gente vivenciar um projeto nosso é incrível e eu amo estar aqui. Que bacana saber se realmente é funcional, se tudo que foi pensado e Sim, criado funciona, né? Eu acho que a é gente vê que a gente não legal é ter essa, perfeito, não, a gente erra. legal ter essa experiência. Com Gente, certeza. hoje a gente vai falar sobre um assunto bem bacana, que são as tendências de arquitetura para o ano de 2021. A gente vai passar por algumas áreas aí, né, da arquitetura. E antes de começar exatamente falando das tendências, né, do que a gente já tem visto aí como possíveis carro-chefes, né, no ano de 2021 na arquitetura, eu queria te fazer uma pergunta Hum. relacionada a tudo que a gente viveu no 2020, né? A questão da pandemia, do isolamento, de toda a situação, né? A gente teve que se reinventar em algumas áreas, né, da nossa vida profissional, pessoal e tal. E eu queria saber se todo esse movimento que a gente viveu em 2021, ele, pelo que você viu das tendências aí, né, ele influenciou nas escolhas das indústrias, né, das grandes empresas aí para o que vem de tendência, né, para o que a gente vai falar agora, o quanto que isso impactou nas escolhas que foram feitas, no movimento que foi criado, que vai se fortalecer em 2021, né? Nossa, teve muita mudança. A gente teve uma mudança assim, bem drástica, não só na procura dos projetos que antes a gente recebia, mas também na procura do que as pessoas esperavam, né? Das expectativas dos espaços. A gente antes tinha muitos projetos de casas mais conceito, casas mais artísticas. E hoje a procura por casas mais aconchegantes e casas mais com sensação de casa é muito maior. Então, assim, a procura de mobílias com design, mas não só com design, mas design, conforto, funcionalidade, tem sido de um crescimento absurdo. Então, assim, os projetos que a gente tem recebido, a maioria tem sido focados em conforto, em funcionalidade, otimização de espaço e tornar, né, a pandemia não tão trágica, mas tornar o espaço, como é que posso dizer, a nossa obrigação de estar dentro de casa, né, sendo menos traumática para gente. Então, muitas pessoas hoje trabalham home office. Antes eu não via tantas pessoas trabalhando home office. E muita gente hoje já está assim, é, acostumado, né, habituado. E a procura por espaços dentro de casa que fossem alocados para essas funções e espaços que fossem
mais confortáveis e que a gente tivesse a dinâmica interna da casa junto com a dinâmica do trabalho harmônica, né? Acha que todo esse movimento, então, ele influenciou diretamente no que a gente vai comentar agora, né? Sobre as tendências, sobre as áreas. Mas, Algumas coisas já vêm aí de 2021 muito forte, de 2020 muito forte, mas que a gente acredita muito, né? Que grandes escritórios do país, indústrias acreditam no movimento. Muito uhum. bacana. Eu também não trabalhava no home office e me acostumei a trabalhar. Então, eu gostei bastante da experiência. Assim, eu acho que essa mescla, né, de trabalhar um período em casa e trabalhar no escritório é muito em 2021 agora, né? Acho que ficou mudo o seu áudio agora, Alexandre. Tá mudo, eu acho. Não te escuto. Pra vocês também? Tá, então tá Tá me mudo. ouvindo agora? Tá mudo pra vocês também? Agora eu tô. E de vez em quando a tecnologia atrapalha um pouco. Bacana. A gente viu, Luísa, a gente acompanha, né? Ali vende material de acabamento, né? A gente faz parte do grupo SR, que engloba Só Reparos e um atacado. A gente viu muito em 2021 um movimento do estilo industrial, né? Da questão do concreto, da madeira, do preto, do metal. Isso reflete muito também no estilo de material, né? Que as empresas colocam no seu portfólio para vender. Você acredita que esse estilo ele irá permanecer em 2021? E tem um ponto legal, né, numa das nossas conversas aí, que você comentou que eu achei bem bacana, que é a volta para a natureza, né? Como que você enxerga isso, né, para esse ano? Então, eu acredito que assim, o estilo, a gente mora em Brasília, né? Brasília respira o modernismo, respira a arquitetura contemporânea. Então, esse estilo, essas materialidades, né, que são características desse estilo, elas vão permanecer culturalmente. Mas eu acredito que, além disso, vão sim ser implementadas dentro dos nossos projetos, dentro da necessidade do usuário, elementos que remetam mais à natureza. Então, assim, a frieza do concreto acaba que, com o tempo, as pessoas procuram ter algum outro elemento que traga o aconchego, né? Então, assim, a gente tem percebido a procura bem grande pela natureza dentro de casa. Então, a gente tem tido vários projetos com muita vegetação e não só com a questão da vegetação real, né? Muito também do que remete à vegetação, no caso do uso das cores verdes. Então, a gente tem Uhum. utilizado muito elementos verdes dentro de casa que dão a sensação também boa, né, de aconchego. Então, a mudança ela vai acontecer, a gente vai manter a nossa cultura, porque Brasília respira isso, Brasília respira o concreto, o preto, o metal, mas a gente vai começando a implementar elementos que remetam à natureza, mais uso da madeira, mais uso de plantas, não só naturais, porque muita gente não se adapta, né, às plantas naturais, Uhum. à manutenção delas, mas também as plantas artificiais que tragam a mesma sensação. Bacana. A gente vê muito essa questão da biofilia, né? Do uso de Uhum. plantas nos ambientes. E chegando nesse assunto, né? Você comentou comigo da questão até você comentou aí do cowork que você está agora, que cedia seu escritório, né? Conta um pouquinho Isso. da concepção desse projeto, por que que o estilo de decoração que vocês colocaram e imprimiram no projeto fugiu um pouco dessa linha mais industrial, né? Dessa linha mais fria. Isso. Então, o projeto, para quem não conhece, se chama Acaso Coworking, AKZO. E o projeto foi todo pensado para ser exatamente fugir contra a tendência de arquitetura que a gente estava vivendo
Então, a gente teve que transformar um espaço que antes era um subsolo, na verdade é um semi-enterrado, no prédio que é o edifício de Rádio e TV Sul, Brasília Rádio Center, aqui no setor de Rádio e TV Norte, quer dizer, na Sul. E a gente teve que transformar esse espaço, que antes era um subsolo, em um ambiente que fosse bom para o trabalho, né? Porque acaba que a gente não tendo iluminação natural, não tendo ventilação natural, deixa o ambiente ruim, né? Para o trabalho, para a dinâmica, até para a questão térmica também, né? A gente tem que ser obrigado a usar ar-condicionado. Então, o que a gente fez? Tinham vários bolsões de ventilação da própria edificação. A gente quebrou as paredes que eram possíveis de serem quebradas e transformamos 3 bolsões em grandes espaços de vegetação, grandes jardins. E nesses bolsões a gente fez um gradeado superior para que tivéssemos ventilação natural e iluminação também natural. Então, durante todo o ano aqui, a gente está em um período extremamente quente e a gente tem utilizado só as janelas abertas. Então, durante essa quente, mas de vez em quando chove, né? Porque Brasília... Isso não é um grande problema. Todas as estações num dia. Exatamente. E isso não é um grande problema, porque como a gente botou a vegetação, a gente planejou também a drenagem dessa água que cai. Então, a gente pode manter as janelas abertas, a ventilação é extremamente agradável, o vento corre, o vento cruza dentro do escritório. E isso é um grande diferencial, principalmente em coworkings, né? Que a gente ter esse espaço, essas aberturas para ventilação e mais do que nunca a gente poder trabalhar vendo as plantas e melhor ainda vendo o céu. Que pode parecer bobagem, mas ver o céu e saber a hora que tá é assim incrível, porque acaba que a gente trabalha, perde o tempo, perde a noção da vida e não sabe nem que horas que são, né? Então, assim, a ideia de você poder ver o céu, de você ter ventilação, de você ter natureza dentro de casa, essa ideia do Urban Jungle, né? De trazer a natureza para dentro da cidade, mais ainda trazer para dentro de casa e mais ainda trazer para dentro do espaço de trabalho, ela repercute na nossa vida em vários aspectos. Então, assim, a vontade de eu trabalhar aqui, eu acho que vem muito a calhar com essa situação que a gente tem vivido aqui dentro. De poder ter natureza perto da gente, de ser um ambiente acolhedor, de ser um ambiente gostoso de se ficar. E ter natureza perto da gente já deixa a gente muito mais feliz, né? Maravilha. E como, Luísa, como que vocês encaram, por exemplo, você trouxe isso para um projeto, para um cowork, né? Que é uma área que, pelo menos os que eu conheço e o que eu visitei até hoje, eles têm muito essa pegada industrial, né? E quando você me mostrou um pouquinho do projeto, eu fiquei encantado. Semana que vem eu vou conhecê-lo aí. Venha. Todos vocês podem vir também. Estarei aqui todo dia. Estão convidados. Até no feed, né, da ArcSense tem imagens do projeto, que eu acho que é legal as pessoas também passarem e conhecerem. Dentro do projeto, a gente fez as fotos oficiais agora com o Marcelo Calil, que a gente vai postar bem em breve também. Ah, maravilha. Como que a audiência, né, o público, a pessoa comum ali que quer fazer uma pequena reforma ou reformar o apartamento, a casa completa, como que ele pode usar? Às vezes a pessoa não tem, né, não tem a condição de contratar um arquiteto, um designer. Quais são as dicas essenciais para ele conseguir incluir as plantas, né, dentro de casa? Como que eles podem usar desse elemento da biofilia para melhorar a qualidade, né, de vida dentro, né, da casa, do convívio ali? Se tem alguma dica específica? E eu falo isso porque a gente tem visto um movimento muito grande para vaso de plantas com design totalmente diferente. Muita coisa bacana surgiu por aí. Então, aquele vaso tradicional já quase que não existe mais, né? Porque desenham um estilo totalmente diferente, um estilo combinando com o mobiliário, um cachepô diferente. Como que a gente pode explorar isso na decoração interna de um apartamento, de uma casa, né? Primeiro tem que entender qual que é a necessidade e quais são os fatores críticos, né, da casa, da pessoa. Primeiro, saber se tem bate-sol direto, isso é muito importante. Para quem não sabe, existem plantas, né, que podem ser diretamente para o sol e tem plantas que precisam ser meia sombra, né? Não necessariamente 100% sombra. E também tem as que são de sombra mesmo. Então, primeiro entender como que é a dinâmica do sol, como ele bate dentro do seu apartamento, dentro da sua casa,
para a gente primeiro saber escolher que tipo de planta que a gente coloca dentro de casa. Segundo, a gente tem que entender também como que é a dinâmica do dia a dia dentro de casa. Criança dentro de casa acaba que deixa um pouco, dificulta o fato de você querer ter um vasinho de planta em cima de uma mesa, um vasinho de planta no chão, alguma planta muito sensível, delicada. Então a gente Cachorro também tem que também, viu? analisar Cachorro, gato. cachorro, gato. Gato adora uma plantinha, né? Mas existem hoje outras alternativas que a gente tem visto que são muito legais, estéticas, que hoje eu tô apaixonada por um trabalho que se chama Kokedama. Já ouviu falar? Não, não, Não? não. Kokedama, ela é como se fosse uma bolinha. Eu não sei qual que é o material que é da bolinha, mas é uma bolinha em que a planta ela é plantada dentro dessa bolinha e você umedece a bolinha e ela deixa a planta hidratada por muito tempo. Então acaba Que que legal. você molhar todo dia já não tem mais tanta necessidade. Então são plantas que você consegue manter por mais tempo e elas tem as opções de você colocar elas penduradinhas no teto, em cima de uma vasilhinha, em cima de uma prateleira. Existem também hoje outras alternativas, que são os usos do macramê. O macramê é uma arte feita em barbante. Então, hoje em dia, existem várias alternativas de você conseguir pendurar as plantas, que para quem tem criança, gato, cachorro, é uma alternativa de você conseguir ter sua plantinha dentro de casa. Então, você consegue distribuir pontinhos verdes dentro da sua casa de acordo com a espécie que você escolhe. Então, tem que escolher plantas que sejam próprias para o sol, para perto de dentro, para perto da janela, plantas que são mais para sombra, lá para dentro da casa, em cima de uma prateleira. Legal, Então, assim, desse legal. jeito, a gente consegue encaixar, só saber qual que é a dinâmica. Isso está muito alinhado com o estilo mais tropical, né? Isso, Que peraí que no, mandaram no... tirar o óculos. Ó, comentaram Pronto, aqui que o coquedame, né? O nome? Kokedama. Coquedame é feito de musgo. De quê? Legal, tá? Musgo. Já é uma Musgo. coisa nova. Não é? Não Não sabia. sabia. Bacana. Eu estava comentando do estilo tropical, né? No segundo semestre de 2020, isso veio muito forte, né? E por conta da biofilia, né? Foi um assunto muito... Entrou nos trends aí do Google por vários meses. E esse estilo tropical, né? Da arquitetura, utilizar, explorar mais o verde. E como você falou, né? Não só explorar com plantas, mas com outros A cor, elementos com né? essa Os com elementos da essa natureza. tonalidade. Bacana. Vamos numa parte que eu curto bastante, que todo ano isso muda, né? Que são umas cores, assim. É uma área que eu gosto muito de falar. Especialista, né? Eu trabalhei por algum tempo, então sou realmente apaixonado por cor. Na minha casa tem 5 cores, eu acho. Tipo um show. Né? Mas a gente vem com a Pantone, né, que trouxe um amarelo muito vivo e Uhum. um amarelo vibrante e trouxe um cinza também, né, um Ultimate Grey para contrastar com esse amarelo. O que você achou dessa escolha, assim, desses É a volta tons, dos que né? não foram, né? A volta dos que não Ah, é foram. mesmo. E acaba que o amarelo para quem gosta de cinza, acaba que o amarelo é uma cor que é muito usada, né? Então, assim, é Brasília que vive o cinza, que vive o concreto. Para quem gosta de dar uns toquezinhos de cor, o amarelo sempre é a mais pedida, né? Então, assim, vai voltar, mas vai voltar com tudo agora, né? E não vai ficar deslocado, porque a gente já usa. Exatamente. Isso que eu ia falar, assim, alguns coworkers que eu já visitei, cara, todos eles tinham amarelo. É. Todos. E Aqui é são azul. coworkers, assim, de 2, 3 anos, assim, sabe? Uhum. Que já estão aí e usam muito, né? Eu, Aqui é azul com particularmente, amarelo, na verdade. olha aí, que é uma combinação legal, né? É, aqui, ó. Até aqui a marca aqui. Ah, bacana, bacana. E o cinza do concreto, né? Que já é bastante usado, tanto em piso, porcelanato, quanto em parede, né? A gente vê um Em teto movimento agora, muito tá no sendo muito teto, usado né? no teto, fica muito legal.
quais são as dicas assim que você dá para essa harmonização de cores, assim, como explorar o uso do amarelo específico, né, o Illuminating, Uhum. é o amarelo vibrante, como juntar, né, essas cores, o que fazer e o que não fazer na hora de decorar um ambiente, né, pintar um ambiente, que é um movimento muito feito, né, nessa transição de ano, as pessoas normalmente não quero quebrar muita coisa, não quero ter muito Sim, trabalho, quero fazer rapidinho ali uma mudança. Normalmente a pessoa vai lá e muda a cor da casa, né? exatamente. Assim, o que eu tenho para dizer, amarela ela é uma cor muito aberta, né? Ela é uma cor bem saturada, então acaba que ela é uma cor que pode ser que canse. Uhum. Então, a gente maneirar o uso do amarelo, eu acho importante a longo prazo. Mas, ao mesmo tempo, dependendo do que a proposta, de onde você for aplicar o amarelo, você tem como utilizar em elementos que sejam mais econômicos, não gaste tanto, mas que você possa também usar, né? O que está vindo com tudo agora, nesse ano, e a gente já tem usado, são os efeitos de pintura diferente. Como assim? É aquela parede que antes a gente pintava ela inteira numa cor só. Agora a gente faz uns trabalhos geométricos com oposições de cores, com cores que sejam complementares, para a gente fazer a parede, ao invés de ser só uma parede de uma cor só, com um quadro, uma parede artística. Então a gente pode aplicar também o uso do amarelo, entre outras cores que possam combinar, nessa proposta, né, do uso das paredes artísticas. Essa também é uma forma da gente conseguir ousar e se cansar é só pintar de novo. Então, assim, o custo Exatamente. ele é muito baixo para um resultado final muito grande. Então, a gente tem Uhum. usado bastante. Eu dou um exemplo até dentro da minha própria casa. A gente queria fazer um investimento muito baixo dentro de um quartinho do meu afilhado. A gente fez o quê? Eu desenhei uma arte na parede, chamei meu pintor, maravilhoso, e o meu pintor fez a arte na parede, o quarto se transformou 100% e a gente não gastou nem R$ 200 de Sim. material, né? Mas a mão de obra do pintor. Então acaba que a gente tem uma economia e um resultado muito positivo. Então acho que o uso do amarelo tem que ser é, pincelado e quando for utilizado com mais vigor, assim, a gente utilizar em coisas mais artísticas e que a gente possa mudar com o tempo. Que isso é uma tendência, né? Se a gente pegar também ano passado foi muito forte. Aqui em Brasília a gente tem grandes grafiteiros, né, que a gente chama, Sim, e o uso da arte, né, com a arquitetura. Nas últimas mostras mesmo aqui em Brasília que rolou, Casa Cor, teve muito isso, né? Teve os ambiente que o grafites, teto né? tinha elementos com grafite, explorando muito cores mais vivas, né? E o amarelo é um Isso. deles e tal. Você enxerga esse movimento, um movimento legal, assim, de você Eu acho incluir maravilhoso. na arquitetura, né? Incluir, tem um ambiente aqui, tem uma sala, a gente vê, pô, eu acompanho alguns aí, e quarto de meninas com cheio de grafite, assim, bem colorido, né? Eu acho o máximo. A gente, ano passado, mais para ano retrasado, teve um boom do lettering, né? As paredes blackboards, né? Com Sim, aqueles desenhos em lettering. E do ano passado para esse ano, a gente tem visto uma transição para as cores, né? A inserção de cores também nas paredes. Não só o blackboard, mas também como paredes brancas ou de outras cores com várias texturas. Eu dou o exemplo da minha amiga, e eu sou, assim, super, super, super fã dela, que é a Nath, da Letras da Nath. Que é uma sim, artista aqui de conheço. Brasília, que é fenomenal. E ela arrasa, inclusive ela saiu agora em várias revistas com uma arte que é exatamente o que vai vir com tudo agora, que é a arte com tinta mesmo. Então são quadros. Outra pessoa que eu sou assim apaixonada, que tem feito bastante trabalho legal nessa pegada, é a Sabrina, né, das pintoras, Sabrina As Najat. pintoras. Isso. Elas também são fantásticas. Então, assim, elas propõem coisas incríveis nas paredes que antes podia ser só uma parede com papel de parede comum, a gente transformar aquela parede numa arte, assim, eterna. E elas E são é, um- e, fabulosas. e é um movimento bem bacana, porque a gente pode imprimir, né, a essência do morador nessa arte, né? Eu acho Sim, que colocar é muito elementos, né? individual, né? É único ali para as pessoas que estão no ambiente, né? Então,
Com Eu conheço o certeza. trabalho das meninas cara, eu me amarro, assim. E é engraçado, né? Porque há algum tempo o trabalho era mais, eu quero uma parede ripada. Todo mundo fazia uma parede ripada. E eu sou Ainda suspeito que tem. eu ainda tem. Mas, cara, eu gosto muito. Mas aí hoje, você pega no Instagram delas mesmo, tem vários tipos de arte que foge totalmente do convencional, né? E que Isso. se encaixa muito e mostra muito a essência do morador, né? Para quem visita ali. Você Isso, tinha é porque ao comentado. invés de colocar um papel de parede comum que possa ter em outros lugares, você tem uma parede exclusiva. E, cara, exclusividade hoje é o nosso lema aqui no escritório. Então, tudo que a gente puder fazer para o cliente ter um espaço único e ele ver um pedacinho de foto e falar, opa, é minha casa, acho que isso é muito válido. Que legal. Tem uma pergunta aqui, ó, que chegou. Hum, Qual a sua aposta de tendência para 2021? Dentre aí minha aposta? qual a sua aposta? Dentro do que a gente tá conversando, o que você acredita que vai ser, cara, isso aqui todo mundo vai querer fazer? O que eu acho, deixa eu pensar, tem muita coisa. Tem muita coisa, porque assim, tem apostas. A pergunta foi questão estética, funcional, foi como Não, posso você é responder? aposta. Não citou, não. Eu acho que a biofilia vai vir com tudo. Com tudo. Eu Com também tudo acredito. mesmo. Hoje minha mãe tá online aí, ela vai falar. Eu moro na Amazônia. E eu tô amando, porque para quem não mora na Amazônia, cara, gente, é muito gostoso você acordar e ver planta dentro de casa. Muita gente antes era meio reticente. Minha irmã também era meio reticente com planta. Hoje ela também vive numa Amazônia, num apartamento pequenininho, mas tem mais planta que gente. Então, assim, eu acho que a tendência do momento é você levar um pouco de planta para perto de você. A gente tem vivido muito enclausurado e a gente ter passado tanto tempo longe, né, dos parques, longe da praia, longe da natureza, longe da cachoeira, mostrou para a gente o quanto que a gente é carente de natureza. E eu acredito que para Sim, 2021, antes de qualquer cor, antes de qualquer material, é a gente trazer a natureza para perto da gente. E para quem não gosta de planta viva, a gente traz em outros elementos, né? Como a madeira, a cor, elementos que sejam artificiais, mas que também possam trazer essa satisfação de ver a natureza. E eu acredito que bacana. é o boom, assim, que vai vir com tudo. Agora todo mundo querendo plantinhas dentro de casa. Você acha, até nesse assunto, você acha interessante a gente ter planta no local de trabalho, no Eu tenho, ambiente que a gente está, eu os tenho. A minha benefícios, não assim, viveu isso. muito, mas sendo bem sincero, porque não viveu muito porque eu fico um pouquinho. A minha plantinha ficou um pouquinho escondida, assim, ela não pegou muita luz. Então, deixa isso bem claro, gente. Plantas gostam de sombra, mas gostam de luz. Então, eu acho muito bom a gente ter plantas, mas saber disso. A planta gosta de luz. E eu acho muito bom você estar trabalhando e você ver um pedacinho de folha, uma flor, um cacto que seja, uma suculenta que seja. Acho que é extremamente acolhedor. Legal. Luiz, e o que que você achou da escolha da coral, da cor, né, do ano, pedra esculpida? Você pretende, eu acho que assim, pelo que eu vejo nos seus projetos, é uma cor que encaixa muito na tua paleta de cor, né? Você se vê usando ela esse ano aí? Com certeza. A gente tem uma gama de clientes muito, muito, muito vasta do que gosta do clean, né? Do funcional e do clean. Eu acho que a pedra esculpida, para quem não conhece, é um tom mais terroso, só que ele é um tom terroso pouco saturado, meio que puxadinho para o marrom. E a gente vai usar bastante essa cor agora. A gente até usou num projeto esses dias um bem próximo, que eu acho que vai super acalhar com a proposta dos projetos dos clientes que têm procurado a gente, né? Do clean, do aconchegante, do clarinho, né? Da limpeza. Então eu acho que vai entrar com tudo, até porque é um tom que remete à natureza, né? Os tons terrosos, eles vão vir com tudo também, porque é exatamente a ideia da biofilia, né? A gente trazer um pouco da natureza para dentro de casa e o tom terroso ele vai vir com tudo também. E super combina também com o amarelo. Legal. E o que você achou da Souvenir? Que foi o rosa meia luz, né? Eu não gostei muito, não, sendo bem sincero. Vamos ser sinceros. Gostei do da Coral, gostei da Pantone.
Simone, mas eu acho que vamos tentar inserir, vamos ser sinceros e vamos tentar inserir e abrir mais nosso coração, mas eu não gostei muito, não. Você comentou numa conversa nossa da questão dos azulejos, né? Da utilização das Isso. cores, do azulejo personalizado. E você comentou uma coisa que ficou na minha cabeça que eu parei para pensar, eu falei, cara, é muito isso, assim, eu acho que inconscientemente a gente acaba tomando as decisões, mas elas já estavam dentro ali da gente, né? A gente já estava, né, internamente pensando nisso há muito tempo. Que foi remeter a tempos antigos, né? Tempo da nossa infância. Você até comentou casa de vós e tal. Como que você Isso. enxerga o uso dessas peças que são, a gente chama aqui em Brasília, né? Eu não sei como é que em outros estados chamam de peças especiais, né? Que normalmente você utiliza numa cozinha, no Uhum. banheiro ali, algo mesmo para decorar o ambiente, né? Então, eu acho que a palavra que define isso é afetividade. E a gente tornar o nosso lar com uma característica nossa, e não só nossa, uma característica que nos traga nostalgia, que nos traga a essência da gente, eu acho que ela é muito positiva. Então, a gente tem utilizado bastante os azulejos. Brasília tem o nome forte, né, que é o Atos Bucão, mas também temos uma quantidade enorme de artistas que já trabalham com a azulejaria e trazer azulejos únicos também é muito legal. Eu até conversei esses dias com um colega meu, que é o Rick, que também trabalha aqui no Sim. Acaso, da Hudson Castro, que ele desenvolve muitas peças e também desenvolve muitos azulejos. Então, essa é uma forma da gente conseguir trazer também para dentro da casa do cliente mais um elemento exclusivo. Então, a gente tem hoje várias fábricas, se eu não me engano, é a Cimentário, aqui que produz, né, azulejos E de Brasília especiais, mesmo, né? e que é daqui. Então, assim, a gente consegue desenhar, desenvolver um projeto legal. Inclusive, a gente está fazendo uma parceria agora com a MV Comunicações, que eles Vocês estão desenharam a desenvolvendo, peça? da MV, a gente está desenvolvendo uma collab. Ó, que Estão legal! desenvolvendo um azulejo para um projeto super legal, aguardem. Isso E que eu que ia vamos, perguntar, né? Ele te dá essa possibilidade, né? De você, sim. arquiteto, design, criar o modelo e mandar executar, né? E o cliente vai ter um azulejo único. Fala, pergunta onde você compra esse azulejo? Você não compra, ele é só meu. Que legal, que Então, legal. isso é legal, trazer mais elementos de exclusividade para dentro da casa do cliente é incrível. Bacana. Tem mais perguntas aqui Hum, e quando você falou que a aposta vai ser biofilia, eu também acredito que vai ser, porque as perguntas são relacionadas a isso. A Luísa perguntou da questão das plantas artificiais, né? Para quem não gosta, não consegue cuidar, não tem a rotina, né, de cuidar das plantas e às vezes também não tem um ambiente adequado, né, que não recebe sol, que não recebe uma iluminação legal e tal. Como explorar o uso das plantas artificiais dentro de casa, né? Primeiro, nada contra a planta artificial. Sou super adepta, inclusive. Porque se você não tem condições de manter uma planta, não tenha. Tem artificial, porque você acaba que você tem. Você investe um pouco mais na planta artificial. A planta artificial é um pouco mais cara, às vezes um pouco mais cara mesmo do que a planta natural. Mas ela se mantém mais bela e ela mantém a função dela por muito mais tempo. O importante é a gente saber escolher a planta artificial. Existem plantas artificiais muito, muito, muito realistas e existem plantas artificiais muito fake. E acaba que essa muito fake estraga toda a proposta e não cumpre com a missão dela e também nem bonita é. Então a gente Uhum. tem que saber escolher. Existem lojas hoje em Brasília que já produzem, né, plantas artificiais em qualidades excelentes. Não sei se você conhece alguma, mas tem a Replant. A Replant é uma Sim, sim. referência de venda de plantas artificiais que eles trabalham com plantas com uma qualidade impecável. Então, a gente trabalhar com plantas de boa qualidade, a gente tem um resultado muito próximo. E, a longo prazo, ela também é melhor, né? Porque dura, não quebra, não cai folha, não suja, não tem que irrigar. Então, assim, se você puder mesclar,
né, a natureza com o artificial, para você poder ter plantas perto da janela, ter plantas longe da janela, eu acho interessante. Nada Lembrar contra. lembrar que as artificiais, elas são... É a estética, né? Eu acho que é a Uhum, decoração do ambiente, porque ela não vai dar o benefício que uma planta viva com dá, certeza. né? A gente tem que entender isso. É só Luiz, sensação. só sensação, exatamente. Que às vezes funciona, né? Funciona. Eu tenho um artificial do meu lado ali no trabalho, ali na minha mesa de trabalho, que eu adoro ficar vendo ela. Então, Eu também tenho uma funciona super bem. pequenininha aqui. No escritório eu tenho uma pequenininha também. Funciona super bem. Exatamente. E falando de metais, né? A gente fala torneira, misturador, chuveiro. Você enxerga alguma tendência para esse ano? A gente já vem há alguns anos, né, muito forte na questão da tonalidade. Eu acho que hoje o arquiteto e o design têm uma liberdade imensa de projetar, porque tem metal para tudo, tem acessório para tudo e tem várias cores, né? Ontem mesmo a gente gravou um vídeo falando de linhas de metais, que vai sair em breve no nosso canal do YouTube. E como que você enxerga isso, né? Essa tendência de trazer a textura fosca, trazer a questão do ouro para os metais. Você acredita que em 2021 isso se manterá? Eu acredito que talvez comece a entrar as novas cores que foram propostas agora nessas duas últimas Expo Revestir, né? Para quem não sabe, a Uhum. Expo Revestir é uma feira bem grande que fala sobre tendências, né? De revestimentos, acabamentos, etc., da arquitetura que tem todo ano. Mas eu acho que os metais dos pretos foscos, dos chumbos, os metais na cor chumbo vão vir com tudo também, até porque ele é mais puxado para o cinza e que a gente vai usar bastante agora. A gente tem usado bastante o preto fosco, que tem um visual, né, bem modernista, né, bem contemporâneo também. Então, eu acredito que vai ser usado. Eu acredito também que os dourados talvez fiquem um pouco de lado agora. Eu acho que o boom dele foi ano passado, mas pelo que eu tenho visto nos novos projetos que a gente tem pego, a procura do dourado é muito pouca. A gente tem colocado, mas o cliente não quer. Ele gosta Aham. do preto, gosta do clássico, né? Que é o cromado. Mas eu acredito que para agora, talvez os dourados fiquem mais de lado e entrem as outras cores novas. Principalmente o chumbo. Nessas últimas mostras de arquitetura, a gente percebeu esse movimento, né? O Cortem também que veio. Isso também. A gente acredita muito, assim, eu sempre falo, né, para as pessoas que eu converso, que a arquitetura hoje ela é moda, é como estação, sabe? Você tem uma marca que você gosta lá e muda a estação, muda a coleção. É claro que algumas são perenes, né? A gente já vê itens aí que vêm da época dos meus pais, mas a gente vê muito esse movimento hoje, né? E nas últimas mostras de arquitetura, a gente viu o movimento das tonalidades dos metais e também das louças, né? Já Uhum. foi lançado recentemente louças verdes, o cinza já vem com essa pegada há algum tempo, mas reforçou agora. E eu acredito muito que essas peças elas são tão importantes na concepção de um projeto que são elementos essenciais, que muitas vezes a gente começa o projeto, eu acredito, assim, Pela pelas louça. amigas arquitetas que eu tenho. Cara, às vezes o cliente fala assim, eu quero metal preto. Eu começo da ideia do Do metal metal preto preto. para desenvolver o projeto dele, não mais pelo revestimento, sabe? Então a importância, né, que a gente vê nessa questão dos metais, né? Bem bacana. Exatamente. A gente fez esses dias, está terminando até a obra. Uma cliente minha me pediu também exatamente essa ideia do banheiro com os metais pretos, né? E a gente fez essa proposta e ficou muito legal mesmo. E toda vez que a gente posta o durante da obra, sempre tem uma repercussão legal. Então, eu acho que a ideia de elementos marcantes dentro do banheiro, transformar o banheiro não só um banheiro, ou no caso o lavabo, que antigamente muito antigamente, o lavabo era um elemento de decoração bem grande, né? E com o tempo o lavabo foi ficando de lado. Mas agora eu acho que o lavabo vai vir com tudo. Elementos marcantes dentro do lavabo, lavabos monocromáticos, eu acho super legal. E essa tendência de ter cores dentro das louças
dentro dos metais possibilitam da gente ter uma diversidade bem grande, né, de ideias para dentro desses banheiros. Então, eu acredito sim que as cores nas louças vão vir com tudo também. E principalmente para esses ambientes monocromáticos, que eu tô doida para fazer um ambiente super diferente. Ah, bacana. E Luísa, falando de texturas, e aí quando eu falo de textura é geral mesmo, assim, sabe? Textura de revestimento, de porcelanato, textura de metais também, porque a gente viu, né, na última Revestir teve lançamento da Deca com torneiras que, cara, você toca, é outra sensação do que você está tocando no metal cromado ali. Como que você enxerga esse movimento das texturas na decoração para esse ano? Acho que as texturas que remetem ao natural também vão voltar e, na verdade, vão se permanecer, né? Porque até a gente estava conversando também que tudo que remete ao natural é uma coisa que a longo prazo não muda tanto. Então, assim, a ideia é um exemplo que a gente conversou. As texturas que antes eram geométricas, texturas 3D, elas foram usadas em grande escala um tempo atrás, há uns 2 anos, até ano passado tem usado bastante. E acabou que começou a sumir um pouco, né? As pessoas começaram a procurar outros tipos de textura. Então, se tiver dúvida, né, do que for colocar dentro de casa, sempre aposte nas texturas naturais, que não tem erro. Ela é sempre assim, moda a longo prazo sempre é muito tempo, Atemporal, né? né? Pedras, madeiras, coisas que remetam ao natural vão ser eternas, né? Duráveis. Bacana. Como que você explora a textura nos ambientes? Por exemplo, você escolheu um revestimento lá, um mármore. E na parede, o que você não pode usar para que não fique um ambiente saturado, né? Ah, eu usei essa textura aqui nesse ambiente, então eu não posso usar tal outra textura junto aqui. Assim, na minha cabeça, acho que o não pode meio que não existe, né? Acho que tem que ter um bom senso. É, O que eu faria era, se a gente está utilizando revestimentos com alguma textura que tem destaque, dê destaque a ele. Então, os outros elementos que estão ao redor tem que respeitar o destaque daquela peça. Então, a partir do momento que a gente tem briga, né, entre duas texturas, aí a gente começa a deixar o ambiente meio que caótico. Você entra no ambiente, você até acha bonito, mas você fala que tem uma coisa que me incomoda. E o que incomoda a gente, às vezes, é a gente não tá dando foco ao que tem que ser dado. Mas, assim, é tudo muito livre. Eu acredito que o não poder é muito relativo, né? Se a gente tiver um sim. pouco de bom senso e souber escolher, vale super a pena. Mas a minha dica é, se for escolher um elemento que você queira dar destaque, dê respeito a esse destaque. Então, escolha outros elementos que dê esse espaço a ele. Legal. Você acredita que o minimalismo permanecerá nesse ano? Eu acho que o que você comentou aí do excesso de textura, né, do uso, da questão do 3D, já diz um pouco pra gente isso, né? Mas você Com acredita que esse certeza. movimento ele ainda irá se perdurar aí por esse ano? Com certeza, porque é exatamente o que eu estou falando do cansar. A gente tem ficado muito mais tempo dentro de casa e quando a gente fica muito tempo dentro de casa, a gente começa a perceber primeiro os problemas que a casa tem e as escolhas erradas que a gente tomou durante a vida. Então, antes, uma parede que a gente tinha escolhido com alguma coisa bem chamativa, que a gente só batia o olho na hora de ir embora e batia o olho na hora de chegar, antes não era algo notável. Hoje, que a gente passa muito mais tempo dentro de casa, a gente começa a perceber que aquilo incomoda. Então, eu acredito sim que o minimalismo ele vai vir para dentro dos lares nesse sentido da gente escolher elementos que não cansem, porque a gente vai ficar sempre dentro de casa olhando aquilo e a ideia é que você olhe aquilo e contemple todos os dias, porque a partir do momento que você investe em uma coisa muito cara, você fica com dó de tirar, mas aquilo vai te incomodar o resto da vida. Então, o minimalismo, ambientes funcionais, ambientes com acessibilidade, ambientes com mais espaço para você conseguir circular, eu acho que vai vir agora mais forte.
Legal. Isso que você comentou era uma das próximas coisas que eu ia falar, dessa integração, né? Lá atrás, anos atrás, tinha muito isso, né? De integrar os ambientes. Depois a gente se enclausurou, né? Cada um queria ter seu cantinho próprio ali. E agora tem todo esse movimento de voltar para essa integração. Tem espaços amplos onde a gente possa compartilhar com as pessoas, com os amigos, com os familiares e tal. Você também acredita que isso, e aí baseado no tipo de projeto que você executa, você costuma integrar ambientes e qual que é a dica, né, para quem quer integrar esses ambientes? A gente tem tido muita procura para quebrar a parede entre a cozinha e a sala, porque a tendência é que as pessoas comecem a tomar conta da casa para evitar, né, pessoas de fora entrando. Então, durante essa pandemia, muita gente dispensou, né, suas secretárias domésticas. E a necessidade de manter a casa, de viver a rotina da casa, tem sido maior. E o fato dos ambientes serem divididos faz com que a família se divida. Então, a necessidade de integrar os espaços que antes eram vistos como algo mais segregado tem crescido, né? Porque as pessoas querem estar lá, lavando um prato, conversando com quem está sentado no sofá. A pessoa que está cozinhando quer estar conversando com alguém que está ali na varanda. Então, a ideia de integração, ela está vindo muito por conta da pandemia também, né? De você conseguir otimizar os espaços, integrar os espaços e fazer a rotina doméstica, que antes muita gente não tinha, uma coisa mais agradável. Então, a ideia dos ambientes integrados, ele vai vir assim para ficar, eu acredito, porque muita gente está se habituando, né, a não ter mais gente dentro de casa e conseguindo otimizar a limpeza, otimizar a manutenção de dentro de casa. Então, temos tido, sim, muitos projetos de integração. Todo mundo quer quebrar a parede da cozinha para a sala. E eu acho que essa é a tendência mesmo. A gente começar a juntar as pessoas dentro de casa, porque agora todo mundo usa todos os cômodos. Exatamente. Tem alguma dica, assim, por exemplo, eu tenho a minha cozinha, a sala. Eu quero a sala minimalista, mas a cozinha eu quero com outro estilo. Existe esse cuidado, a gente precisa tomar esse cuidado porque a gente está integrando um ambiente, um tem que conversar com o outro, ou você acredita que tem que ter uma marcação, tipo, eu estou na cozinha, eu estou na sala? Eu sou da integração. Eu acho que eu sou tanto da integração visual quanto da integração de luz também, né? A gente também fez um apartamento esses dias que também teve essa integração, né, visual bem grande da cozinha para a sala. E a gente trabalhar com cores de luz diferentes também já fica esquisito. Então, Sim. eu sou da integração. Então, se você vai usar um estilo da cozinha, o estilo da sala tem que estar, assim, pelo menos harmônico. Pode não ser o mesmo, mas tem que estar harmonioso, entendeu? A iluminação é a mesma coisa. Para eu não olhar se o teto aqui é branco, o teto ali é amarelo. Vamos botar tudo neutro? Meio a meio, né? Que aí não tem erro. Aí eu Bacana. acho que a integração é válida, mas eu acho que tem que ter esse bom senso também, né? Para não parecer que você só quebrou a porta. Você só quebrou a parede. Exatamente. Exatamente. Luísa, antes de terminar, eu queria muito te agradecer por ter participado com a gente dessa live, né? Contar um pouquinho aí do que você acredita que virá, né, em 2021 forte na arquitetura. Antes de terminar também, eu quero que você fale mais um pouco de você, coloque aí, fale do Instagram da ArcSense, como que as pessoas podem te procurar para fazer orçamento, para fazer uma consultoria. Primeiro, eu queria agradecer o convite. Fico extremamente honrada de poder estar aqui conversando com você. E muito, muito, muito obrigada mesmo. O nosso Instagram é o ArcSense Arquitetura, que deve aparecer aqui em algum lugar para vocês. E nós postamos lá diariamente, né, a nossa rotina de obras nos stories. E alguns projetos a gente tem no nosso feed também. Para quem quiser entrar em contato com a gente, tem o nosso e-mail na nossa bio. E também tem o número do telefone para entrar em contato diretamente. Para quem quiser também entrar direto pelo
Instagram, pode Bastante. mandar um direct pra gente que a gente responde bem rapidinho também. E é isso, gente. Acompanhe nossos stories. A gente sempre posta conteúdo lá. De ser bem sincera, eu estou em débito com o meu feed. Eu vou postar mais coisas. Eu estava conversando com o Alexandre, que eu acho interessante dividir um pouco da nossa rotina, dos nossos, principalmente dos nossos erros com vocês. E eu acho legal eternizar isso no nosso feed. Então, meta para 2021 é eu aparecer mais no meu feed. É registrar a jornada, né? Que eu acho que aprender com os acertos é muito fácil, né? Tem que aprender com os erros, ver todo dia errado e compartilhar com vocês que ninguém é perfeito e que a gente tem que errar mesmo para poder a gente aprender e mudar a nossa forma de trabalho, que eu acho que é assim que a gente cresce. É só no atrito que o diamante se lapida, viu? Então Exatamente. A gente tem que pensar dessa forma. Luísa, obrigado, viu? Obrigado por estar aqui com a gente, por ser parceira da Livem, né? Porque a gente acredita muito, a gente agradece muito você pela participação, por tudo, e saiba que a gente também está à disposição aí. E obrigado quem está assistindo aí, nos assistiu até agora. Obrigada aí quem está aí até agora. Tchauzinho. Beijo, tchau. Tentar desligar isso aqui agora, porque o Instagram atualizou depois da última vez que eu fiz. A minha cliente aqui embaixo. Acabei de ver minha cliente aqui embaixo. Coisa boa. Até mais. Tchau. Até.